lá, está começando o teu programa entrevista entre planos. Hoje temos o grande prazer de receber no nosso canal um dos grandes escritores, Tiago Ramos, que vem com seu texto Palma Cética, que antes de começarmos a conversar com o Tiago, vamos pedir que ele nos delicie com um dos seus textos, né, com um dos poesias que o texto apresenta. O poeta contempla a imensidão. Não há poema. Todas as divagações interrompem o curso das palavras. Do alto do morro, o poeta contempla a si mesmo. Seu passado e futuro conjugados, casas, sonhos de cidade, violências de gente, não chegam ao poeta. Ele nada sente. Por um instante, ele é apenas vento e poeira, cigarra e folha, sol e relampejo. O poeta deixa de ser poeta, virá a própria poesia. Muito obrigado, Thomas, por ter me deliciado com um texto desse, um texto muito delicioso. O que eu queria perceber é porque onde apareceu essa ideia de ter que fazer um livro, né, destinado à cidade de Palma, um livro desses, onde surgiu a ideia e como é que foi esse projeto de construir o livro. Sim, só para mostrar a capa, né, que a gente fez outro vídeo e não mostrou o livro. Aqui a capa aqui do livro, ó, Palma Cética. Essa ideia é uma ideia que eu tive entre 2010 e 2011. Eu já, já escrevo poemas mais ou menos desde 2002, 2003. E eu queria poder escrever algo sobre o Tocantins. Meu estado aqui no Brasil é o Tocantins. E eu não me sentia totalmente preparado para isso. Assim. Talvez eu não acreditasse que eu tivesse vivência o suficiente para poder escrever sobre o Tocantins. Mas aí eu tive contato com a poesia de Nicolas Der, que é um poeta de Brasília, que escreve sobre Brasília desde os anos 70. E por Brasília, por Palma ser próxima de Brasília, assim, ter se inspirado muito em Brasília, eu vi que havia também uma possibilidade, um caminho a seguir no sentido estético, através da linguagem poética de Nicolas Berner. E ali eu vi um norte, eu vi uma maneira de escrever sobre Palmas. Por essa identificação com a poesia de Nicolas Berner, foi aí que eu comecei a, a ter essa ideia de escrever um conjunto de poemas e ter um livro inteiramente dedicado à cidade de Palmas. Isso foi no início de 2011. E desde então eu venho escrevendo paulatinamente, enfim, um poema aqui, outro acolá. O livro levou quase 10 anos, né? Mas essa ideia de falar, de homenagear uma cidade, isso vem também no sentido de... Isso, isso, se, isso se consolida quando eu penso assim, quando eu vou para São Paulo, e eu vou para São Paulo em 2015, vou morar lá um tempo, e aí eu falo assim, caramba, o que é que eu tenho de mais forte no Brasil, sabe? Onde é que a minha identidade ela se manifesta de forma mais intensa? É no Tocantins. Então eu preciso dar prosseguimento a esse conjunto de textos sobre Palmas e sobre o meu local, sabe? Onde eu me sinto mais em casa aqui no Brasil, que é o Tocantins. E aí falando da capital como uma espécie de resumo, de síntese desse estado, né? Que é o meu estado no Brasil. Pelo que eu vejo, você fala muito de Tocantins, escreve um texto para Tocantins. Qual é a vantagem e desvantagem de ser um escritor, né? Tocantins, tendo em conta que é o Nordeste e é uma cidade com um número de população um, um pouco reduzido. Você é lido em Tocantins? Aqui, assim, eu já venho ao longo desses anos, eu produzia fanzines, tinha um fanzine que eu fazia chamado Aperitivos, que era uma revista à mão, que fazia tudo à mão.
Ali eu já colocava alguns poemas meus, isso a partir de 2007. Ah, depois tem a internet, as redes sociais, e a gente se comunica também. Volta e meia eu colocava poemas meus para serem aquela coisa de colocar para jogo, né? Colocar meus poemas para jogo, colocar para serem lidos pelas pessoas. Mas eu, eu não sabia, e até esse momento, eu acho que até uma falha minha, eu não sei se tem alguém que tenha escrito um livro inteiramente dedicado à cidade de Palmas, um livro de poesias. Eu acredito assim que nós devemos falar de formas artísticas. Nós, enquanto artistas, eu me coloco como artista mais do que como poeta, como escritor. Eu sou um artista. Minha visão do mundo é uma visão. Eu transformo o mundo, o meu mundo, a minha visão de mundo, por um filtro artístico. Então, eu acho que é interessante essa coisa de olhar para o seu lugar e tentar conversar com os seus, tentar falar diretamente aos seus, falar diretamente às pessoas com quem você cresceu, com quem você conviveu por mais tempo, né? Essa coisa de que eu vejo às vezes aqui no Brasil e em outros estados, as pessoas, artistas falam de Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, existem regionalidades, né? E eu queria ser uma voz a mais dentro dessas regionalidades. Até porque também existe uma literatura regional tocantinense já bastante consolidada, já há bastante tempo, que me precede. E eu queria ser mais uma aqui, mais uma voz dentro dessa miscelânea, dentro desse caldeirão aqui de regionalidades que tem no Tocantins. Interessante. E quais seriam, como você se intitula, como artista, mesmo sendo um poeta, trafegando em outras áreas, como poesia e a música também é uma coisa que te identifica. Quais seriam as suas maiores ambições como artista, como escritor? Bom, eu, a gente tem fases assim que a gente faz reflexões, né? O livro caindo aqui. A gente faz reflexões e na casa dos 20 anos você tem uma série de reflexões, e aí são reflexões mais profundas ou mais amplas sobre a sua vida. Na casa dos 30 também. Aí quando eu estava passando da casa dos 30 eu falei assim, eu ainda não tenho nenhum, nenhum produto meu artístico, artisticamente falando. Eu lido com várias linguagens artísticas, mas eu não tinha nenhum produto no nível profissional. O que eu tinha até então eram as minhas intenções. E aí é uma questão assim, todo artista ele é muito sonhador, né? Então eu sou muito sonhador. Então as pessoas sempre me viam assim, ah, que legal a sua ideia. Era sempre uma ideia. Eu mostrava algo e falava assim, na verdade, eu quero que isso, se um dia, isso possa ser apresentado dessa forma. Então isso chegou a um ponto, e aí eu chegando aí, hoje agora eu tô com 35 anos, isso chegou a um ponto que começou a me incomodar, sabe? Porque eu falei assim, até quando eu vou ficar conversando com as pessoas e eventualmente mostrando uma coisa minha outra dentro daquilo que poderia ser, não naquilo que deveria ser, não naquilo que é, entende? E aí eu falei assim, eu acho o que tem de mais palpável e de mais possível nesse momento é um livro, porque o livro vai depender só de mim. Lógico que depois tem o trabalho de outras pessoas envolvidas, mas majoritariamente o trabalho de um livro é do escritor, é de quem o escreve, então é o meu. Então eu vi que um livro seria essa materialização, essa primeira grande materialização do meu trabalho artístico em um nível profissional. Então aí foi o livro. Eu queria me comunicar por meio do livro. São sempre exercícios de comunicação. Então a gente pensa assim, como que a gente consegue se comunicar com as pessoas? Né? Então o livro, esse livro que é sobre Palmas, eu busco tanto me comunicar com os palmenses, com os tocantinenses, quanto com pessoas que são de outros lugares. Você, por exemplo, você é de Moçambique, a sua cidade se chama Pemba, né?
Eu gostaria que você lesse meu livro e lesse os poemas que estão contidos nele e conseguisse fazer paralelos entre a minha cidade de Palmas, que é a cidade na qual eu represento, e a cidade de Pemba, né? Quais são os paralelos? Quais são os paralelos citadinos, digamos assim, que podem ser estabelecidos? Então são essas pontes que eu gostaria com o Palma Cética. Evidentemente eu tenho outras abordagens também que virão na sequência. Eu imagino depois fazer um show musical com as paródias, porque o livro tem paródias de canções populares brasileiras e também tem temas instrumentais que eu trouxe para o livro por meio de QR Codes e tem os textos que eu também transformei em música, né, que eu mesmo musiquei. Ah, eu gosto mais de uma questão muito interessante, que o Brasil é um país que desde ela vem influenciando a literatura não só na América Latina, mas também pelos países africanos, os países digamos, palopes, e desde o período da colonização desses países, alguns escritores como Miyakoto, Pepe Tela e como é que chama? José Carveirinha, entre outros, todos têm uma inspiração brasileira, têm uma influência brasileira do que se escreve, não só no Brasil, mas também em Portugal. Então, eu quero saber o que é que você gosta dentro da literatura brasileira. Será que ela te influencia também? Sim,